Amados, nós temos uma programação quase extensa, mas eu preciso dizer algumas coisas sobre essa data. Páscoa. Páscoa significa apenas passagem. Esse é o significado da palavra Páscoa. Esse dia da Páscoa, que faz parte do calendário cristão, ele é um dia móvel, tá? Ele pode cair sempre nessa data, mas em outros dias do ano. Ele foi estabelecido no Concílio de Nicéia, no ano 325. Então, a Páscoa cristã é celebrada sempre no primeiro domingo, após o equinócio da primavera, e é fazendo uma alusão ao dia da ressurreição de Cristo. Para nós evangélicos, isso não tem valor nenhum, a não ser o feriado. O feriado da Páscoa é ótimo, geralmente vem numa sexta-feira, emenda-se sábado, domingo, então é quando aproveitamos. Não é uma data que a igreja cristã deve celebrar, mas é uma data que pode ser aproveitada como nós estamos fazendo hoje. Aproveitamos a data para celebrar a Santa Ceia, que essa é a nossa Páscoa. Não comemos mais o cordeiro assado, não comemos mais as ervas amargas, não fazemos isso de forma apressada, como foi feito na época da festa. Ela é uma festa judaica. Nós não somos judeus. Então, não é uma festa que cabe a nós realizar, até porque é uma festa simbólica daquilo que Cristo iria fazer por nós. Foi uma festa estabelecida no dia em que Israel passou de escravo para um povo livre. Ela tinha algumas regras muito básicas, e até hoje ela ainda é celebrada por alguns judeus, e também por grande parte do mundo. Primeiro, era uma festa muito simples. O que nós vemos hoje tem que ser uma mesa farta, tem que estar reunido com toda a família, tem que estar todo mundo bem preparado, bem bonito, bem ajeitado. E não era assim a princípio a festa da Páscoa. A festa foi feita com um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser separado, ele deveria ser sem defeito. E essa separação desse cordeiro durante 14 dias iria culminar com a sua morte. Alguém pode apagar as luzes, por favor? Iria culminar com a sua morte. E por que sem defeito? Porque é exatamente uma alusão ao nosso cordeiro, a Cristo, que foi morto por nós sem pecados, sem defeito algum. Então era simplesmente isso, um cordeiro morto. O sangue desse cordeiro foi passado nas vergas da porta, nos umbrais da porta de cada casa daqueles que crescem, porque iria ainda acontecer uma 10ª praga para que o povo fosse de fato retirado do Egito. E as condições eram muito claras. Aquele que não tiver o sangue do cordeiro aspergido ou passado nas vergas da porta, irá morrer o primogênito, tanto de homem como de animal, dessa casa. O segundo ponto dessa festa: se fosse uma família pequena, ela podia convidar uma outra família, para que pudesse compartilhar desse cordeiro que seria assado. Seria o cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Esse era o alimento servido nessa festa. O sangue do cordeiro passado nas vergas iria livrar o povo da condenação da morte dos seus primogênitos. E outro detalhe, deveria ser uma festa recebida, celebrada às pressas, todos prontos, com cajado na mão, prontos para partirem, porque essa foi a ordem do Senhor. Comam de forma apressada.
porque vocês irão sair da escravidão, irão sair do Egito nesta noite. Assim aconteceu. Assim aconteceu porque o simbolismo da morte de Cristo sendo cordeiro e o seu sangue livrando da morte tem sido para nós ainda hoje o marco. Por isso não celebramos a festa dessa forma, mas celebramos a festa fazendo aquilo que nos é mandado na palavra de Deus, anunciando a morte de Cristo e a sua ressurreição através da nossa celebração de ceia, onde participaremos do vinho que simboliza o seu sangue e do pão que simboliza o seu corpo. Tem um detalhe muito importante sobre a festa da Páscoa. Eu coloquei esse segundo ponto até como, me perdoe o sarcasmo, mas eu coloquei assim, o dedo do cão. Você diz, o que tem a ver dedo do cão na Páscoa? Pastor, Páscoa é ressurreição, Páscoa é Cristo morto, ressuscitado. Mas o cão meteu o dedo dele na festa. E em 1900, colonos alemães, eles começaram a trazer uma novidade que era a lebre para participar das suas festas de Páscoa. Isso aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e de forma muito rapidamente espalhou-se. A lebre se transformou em coelho. Era muito comum nessa época, por ser uma celebração de vida, de renascimento, de ressurreição de Cristo, eles usarem também o ovo como símbolo de vida. O coelho, porque tem uma produção muito grande de filhos. E o ovo, porque do ovo você, se bem chocado, com pouco tempo ele vai eclodir e dali vai surgir uma vida, um novo pintinho. Esses ovos eram pintados e eram distribuídos entre os familiares e amigos, apenas como algo de recordação. Como sempre tem alguém que pensa muito sobre como tirar algum proveito disso, logo surgiu o ovo de chocolate, o ovo da galinha deixou de ser pintado e deixou de ser produzido para essa finalidade, porque surgiram os ovos de chocolate. O coelho apareceu como hoje o ponto central dessa história. Infelizmente, os nossos próprios filhos, se muitas vezes perguntados sobre Páscoa, eles vão dizer que é ovo de chocolate e coelho. Queridos, o dedo desse imundo do cão é tão sujo que a festa era celebrada com um cordeiro. Satanás conseguiu colocar no lugar do cordeiro um coelho, considerado pela lei de Moisés um animal imundo. Não era comido, porque era imundo, era considerado um animal que eles nunca iriam criar, eles nunca iriam ter, era um animal imundo. E hoje essa substituição já aconteceu. As pessoas creem que tem alguma coisa a ver com coelho, os nossos filhos pensam nisso. E aquilo que era para ser comido com ervas amargas, para lembrar do sacrifício, para lembrar do sofrimento que eles tiveram ali como escravos, e por isso eram ervas amargas, Satanás conseguiu colocar ovos de chocolate, doce, saboroso, algo que é tão bom. Mas quando a gente olha para essa mudança grotesca, essa mudança corrupta daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que representa e simboliza a mensagem do Evangelho, uma simbologia da morte de Cristo, sendo totalmente desfigurada por um coelho e por ovos de chocolate. Infelizmente, isso parece que conseguiu impregnar não apenas o mundo, mas impregnou também as igrejas. Não será incomum, infelizmente, durante o dia de hoje, principalmente das escolas bíblicas dominicais, as crianças voltarem para casa com pinturas de coelhinho, com orelhinhas de coelhinho, com chocolate, porque dizem, não tem nada a ver.
Não, isso daí é normal, a gente faz isso, mas a gente explica o verdadeiro significado. Como eu posso explicar o verdadeiro significado daquilo que eu estou praticando totalmente contrário? Nós estivemos no retiro durante esse feriado e falávamos sobre a pregação do Evangelho. E a forma mais enfática de pregar o Evangelho é vivê-lo. Porque se eu viver, eu posso falar e posso ser crido, porque eu estou vivendo. Mas se eu não vivo o Evangelho, não adianta eu abrir a minha boca e falar que é dessa forma, é desse jeito. Se eles não verem em mim, eles não crerão. Da mesma forma, se nós como cristãos, como crentes, como servos do Senhor, não nos posicionamos contra isso. Não, pastor, isso não tem nada a ver não, eles são crianças, e se nós fizermos isso, eles vão se sentir diferentes. Amados, nós somos diferentes. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós somos um povo separado para Deus, um povo santo, um povo que Ele tem preservado, que Ele fez nascer de novo para uma nova vida. Então eu não posso viver essa nova vida com coisas que o mundo traz e que eu absorvo e coloco dentro de casa, dizendo-me cristão. Eu sei, sou chato, eu sei, pastor, o senhor é muito Bíblia. Sou. Querido, se eu tiver que escolher entre você e a palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Se você tiver que me dizer, pastor, olha, ou o senhor para de pregar sobre essas coisas aí, porque isso vai muito de encontro àquilo que nós cremos, àquilo que nós vivemos, ou então eu vou para outra igreja, eu vou dizer, você quer que eu ore ou você vai assim mesmo? Porque nós temos, queridos, como servos de Deus Altíssimo, começar a viver a palavra de Deus como ela é. Eu não posso barganhar, eu não posso trocar, eu não posso ensinar aos meus filhos algo que vai destruí-los, corrompê-los no futuro, para dizer, não, no futuro eu ensino, não, no futuro eles vão aprender, eles não vão. A época de aprenderem é agora, a época de viver em Cristo é agora, quando são novos, quando são crianças, porque se eles viverem isso hoje, eles não esquecerão no dia de amanhã. Mas se eles viverem o ovinho de chocolate, se eles viverem o coelhinho da Páscoa, não adianta falar depois que não tem nada de coelho, que não tem nada de ovo, porque eles perpetuarão isso, e eles viverão isso, e eles passarão para os seus filhos, e isso chegará a eles, assim como chegou até nós. Infelizmente é algo que vem se apenas aumentando na proporção. Já perdemos o Natal, não apenas por ter sido substituído Cristo pelo Papai Noel, principalmente porque toda a festa natalina ela é totalmente pagã, está totalmente enraizada no paganismo, e qualquer cristão decente não deveria jamais celebrar Natal. Mas estamos falando sobre Páscoa, sobre ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar 58 versículos. Desde o 1 até o verso 58, o apóstolo Paulo discorrendo sobre ressurreição. Falando sobre a ressurreição de Cristo, falando sobre a nossa ressurreição, falando sobre o poder de Deus que ressuscitou a Cristo. E eu destaquei aqui alguns versículos do capítulo 15, do 13 ao 21, para lermos nessa noite. Ele diz assim: então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Querido, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não está vivo, tudo aquilo que nós fazemos, que temos feito, que ainda faremos, é totalmente inútil, é algo totalmente sem proveito algum. Pior que isso,
seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Quero chamar a sua atenção para o fato que o apóstolo Paulo diz sobre os que já dormiram em Cristo, sobre aqueles que já faleceram, que dormiram, porque a Bíblia não chama a nossa morte de algo a não ser de dormir, exatamente com base naquilo que acontecerá, que é a ressurreição dos mortos. Será como um sono, do qual seremos despertados. Mas o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormiram, esperando um dia serem ressuscitados, estão perdidos. E fala ainda de nós, que se nós cremos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Queridos, de fato, Cristo ressuscitou. De fato, Ele está vivo. Eu fiquei encantado hoje com a apresentação das crianças. Eles estão cantando, eles estão propagando, eles estão dizendo que Deus não está morto. E isso é uma realidade. E isso que eles falam e fazem hoje não será esquecido por eles. Nós podemos esquecer, mas na mente deles está sendo permeado o Evangelho, está sendo permeada a palavra de Deus, e isso não tem preço. Portanto, não confunda o seu filho. Eu lembro de alguns anos atrás, bastante tempo mesmo, eu estava ensinando a igreja sobre isso, sobre ovos de Páscoa, de não receber, de não aceitar, de não comprar para os filhos. E depois eu ouvi o testemunho de uma mãe que disse: pastor, nós estávamos em casa e chegou alguém com um ovo de Páscoa para o meu filho. Ele era apenas uma criança ainda pequena. E ela ofereceu e ele disse: não, mamãe, lembre do que o pastor disse, não é de Deus, não é para aceitar. E ela disse: eu fui repreendida pelo meu próprio filho, mas o ouvi, e nós cancelamos isso. Talvez o teu filho não vá ter esse mesmo discernimento, muito pelo contrário. Talvez ele dizer: mãe, pai, compra para mim, compra um ovo para mim, traz um chocolate para mim, traz um ovo de Páscoa para mim. E você vai comprar, porque você quer ver a alegria do seu filho, você quer ver ele feliz como todas as outras crianças. Querido, a nossa felicidade está em Cristo. A nossa maior alegria é satisfazer a vontade de Deus. E a nossa maior alegria como pais deve ser ver os nossos filhos andando, prosseguindo, crendo e vivendo dentro de casa a palavra de Deus. Não confunda seus filhos. É impossível falar da Páscoa sem mencionar aquilo que para nós ela é, a ceia. É o anúncio da morte de Cristo. E deve ser anunciado, proclamado. Porque quando Cristo de fato morreu ali na cruz, ele disse: está consumado.
A obra foi consumada. A obra dele foi totalmente realizada. Mas, ainda hoje, infelizmente, ainda há muitas coisas na ceia que são para alguns cristãos como algo temerário. Há pessoas que sequer vêm em dia de ceia para participar porque têm medo. Diz, não, eu posso morrer, porque de fato a Bíblia diz isso. Eu posso ler aqui, no verso 28, lá de 1 Coríntios 11, a Bíblia diz assim: examine, pois, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, vários que já morreram. É o que diz a palavra de Deus. E com base nesses versículos, que são quase que na sua totalidade lidos numa celebração de Santa Ceia, é que alguns cristãos temerosos dizem, não, eu não vou participar porque eu pequei. Eu não posso participar da ceia porque se eu estiver comendo a ceia e bebendo do vinho em pecado, eu posso morrer, eu posso adoecer. Porque hoje em casa não foi bom, nós brigamos, eu discuti com minha mulher, ela quase me bate. Quer dizer, claro que não. Mas nós brigamos, discutimos, ou seja lá qual foi o outro pecado. Mas alguns cristãos preferem não participar com o receio de verem em suas vidas algo condenatório, como enfermidade ou até mesmo a morte. Mas será que é isso que o apóstolo Paulo está falando, queridos? Será que é isso que a Bíblia está nos dizendo? Se nós pegarmos o contexto desses versículos, pegarmos no mesmo capítulo, os versículos que antecedem a ministração da ceia, quando diz lá em 1 Coríntios 11, do verso 20 ao 22, pois diz assim: pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está falando e ensinando aos crentes da igreja de Coríntios e dizendo, olha, vocês estão se reunindo para celebrar algo, mas não é a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer ou beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Quais? Eles estavam participando da ceia. E a ceia não era como fazemos hoje, apenas pão e vinho. Perdão. Mas havia muita comida. A mesa de fato era farta, porque cada família levava daquilo que possuía e era apresentado ali à mesa para que após todos pudessem participar. Mas começou a acontecer algo estranho na igreja de Coríntios. Porque aqueles que possuíam muito e levavam boas coisas para serem comidas, quando muitas vezes apresentavam na mesa, viam ali que, enquanto ele estava levando um cordeiro, alguém levou uma pombinha assada. Enquanto ele estava levando um cordeiro assado, alguém levou apenas um pouco de vinho. Enquanto ele estava levando uma botija de um bom vinho, alguém levou de um vinho de segunda categoria. Não por propósito, mas porque é o que eles possuíam. Amados, a igreja sempre será formada de pessoas que possuem, às vezes, muito mais uns do que os outros. E o propósito da igreja é, de fato, nos tornar um. Sem viver, sem olhar para essas coisas, principalmente numa celebração de comunhão. Porque chamamos a ceia, a Bíblia assim declara, como a mesa do Senhor. E na mesa do Senhor eu não posso fazer partidarismo.
Na mesa do Senhor eu não posso me apropriar daquilo que eu quero. E isso começou a acontecer. Aqueles que levavam boas coisas, disseram: eu vou logo comer o meu. Porque se não ver esse irmão que trouxe esse vinho ruim, ele vai tomar do meu melhor vinho e vai acabar. Então vou chamar aqui os meus, vou fazer o meu grupo e vamos comer o cordeiro que eu trouxe, beber o vinho que eu trouxe de casa e participar do melhor que eu pude trazer. Enquanto outros, diz a palavra de Deus, enquanto uns se embriagavam, outros ficavam com fome. E o apóstolo Paulo diz: vocês não têm casa para comer e beber? Vocês estão banalizando a ceia do Senhor, um local e um momento de comunhão, de participação, um local de unidade entre os filhos de Deus. Vocês estão fazendo algo absurdo dessa forma. Os versos, então, após Paulo ensiná-los a ministrar a Santa Ceia, capítulo 11, verso 33 e 34, diz assim: meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. É a segunda vez que isso é mencionado. Foi mencionado no verso 21, verso 20, quando diz, verso 21, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E agora no verso 33 está dizendo: meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Não é um segredo, queridos. Está descrito na Bíblia. Talvez você agora esteja lembrando: puxa vida, algumas vezes eu não participei por estar em pecado. Até porque o pastor nunca fez aquilo de chamar os irmãos na frente para confessarem os seus pecados, para pedirem perdão e participarem da ceia, livres da condenação. A condenação é quando você não aguarda o seu irmão. E esse não é mais o nosso problema. A nossa ceia se restringe a pão e vinho. Não dá mais para você se empanturrar, não dá mais para você se embriagar numa pressa de satisfazer os seus próprios desejos. E era isso que gerava a condenação. É muito claro. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Qual o motivo? Não esperar uns pelos outros. Comer daquilo que leva, porque eu considero o melhor. E esquecer do meu irmão que não tinha algo bom, mas trouxe daquilo que ele podia. Se na mesa do Senhor nós não pudermos ter unidade, se na mesa do Senhor nós não pudermos fazer diferenciação entre isso e cancelar, esquecer, ser grato pelo que Deus me deu de melhor, mas ter o privilégio de compartilhar isso com os meus irmãos. Esse é o motivo da Santa Ceia. É exatamente aquilo que Cristo fez conosco, nos tornando um. Porque pega pessoas de várias nações, de várias etnias, salva pelo mesmo sangue do Cordeiro, batiza com o mesmo Espírito que é santo e os torna um em Cristo Jesus. Que você nunca mais deixe de celebrar ou participar da mesa do Senhor por estar em pecado. Pastor, então posso pecar? Se você pecar, peça perdão, querido. 1 João 2,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Não é pelo pecado que você cometeu, talvez na tua casa, mas é pelo pecado que eles estavam cometendo dentro da casa de Deus, na hora da celebração da ceia. Era isso que os estava condenando, que os estava enfermando, e alguns, como diz o texto, até mesmo faleceram, morreram. É algo que Deus tem como seriedade. É uma das ordenanças do Senhor, a celebração da Santa Ceia. E o que ela significa? Cristo morreu. Cristo derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Cristo deixou o seu corpo ser moído e finalmente cravado em uma cruz, porque ali seria o meu lugar, mas Ele tomou o meu lugar, e sobre si levou as dores, as enfermidades, o castigo, e tornou-se aquele que pode perdoar os pecados, não somente os nossos, mas os do mundo inteiro, porque morreu totalmente sem pecado. O Cordeiro sem mácula, o sangue dele foi derramado, e hoje também é manifestado em nossas vidas, como de fato aquilo que é, simbolizando, mostrando que nós fomos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e por isso já não há mais nenhuma condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus. Que maravilha poder celebrar a Santa Ceia dessa forma. Que bênção poder hoje não correr mais o risco de fazermos diferenciação de um para com o outro, comendo do meu melhor e esnobando aquilo que você trouxe. Todos nós participaremos do mesmo vinho, que é suco de uva, do mesmo pão, não é sem fermento, é pão. Todos nós estaremos participando disso com simplicidade, mas com a convicção de que estamos cumprindo algo que o Senhor mandou que fosse feito, até que Ele venha, e em memória dEle, ou seja, relembrando o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Que maravilha podermos viver numa época tão maravilhosa, em que nós podemos celebrar isso de forma pura, de forma singela. Sou livre para amar a Deus, viver
pegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu o jardineiro e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome Ele sabe o teu nome. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele a chamou. Ele sabe o teu nome. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. Celebre, celebre, hoje eu sou livre para amar a Deus. Vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode Ele vive, ele vive, ele reina, Ele reina. ressuscitou. Ressuscitou.